com o convidado do 10º episódio do Matheus Wolff Entrevistas com Leonardo Sá, narrador que atualmente trabalha na Rádio Galera, mas também já teve experiência no Nós na Fita. É um grande narrador dessa nova geração. Agradecer pela participação de hoje, Léo, e muito boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, amigos, seguidores aí do canal do Matheus. Também sou inscrito. Parabenizar aí o Matheus pelo trabalho que ele vem fazendo, desde lá dos primórdios, né? A gente tá Famecos, no Editorial J, né? Se lembra, Matheus? Tinha o debate esportivo e os outros trabalhos. Passando ali depois o Matheus acompanhando. Teve algumas participações na Web Rádio Nós na Fita, né? Quando a gente fazia algumas transmissões esportivas, ele aceitou fazer parte de algumas jornadas, lembro da Copa América, lembro de alguns jogos do Campeonato Brasileiro, até mesmo o final da Champions League, que a gente fez uma vez, em 2019. Depois o Matheus continuou o trabalho dele na Rádio Ouvinte, teve outros trabalhos ali, que agora eu esqueci o nome, mas acompanhando de longe, coisas importantes, foto do governador, viagens, né, outras coberturas além do esporte. Então o Matheus também tá nesse caminho, estamos juntos nesse caminho aí, às vezes a gente se encontra nos estádios e brigadão aí pelo convite, espero poder aí agregar essa edição da entrevista. Pô, o número de responsabilidade, né, o número 10, né, a camisa 10, né, brincadeiras à parte, tô muito feliz com o convite, espero que a nossa audiência também se deleite com esse nosso bate-papo, né, Matheus? Aproveitar também, né, porque a gente tá em data FIFA, então não tem muita coisa, né? Aproveitar que a gente tem bastante tempo para papear, né? Exatamente, até porque agora o futebol de forma regional vai dar uma pausa para o pessoal ficar de olhos bem atentos em relação à seleção do Diniz. Enquanto isso, vou dando sequência aqui a esse quadro que já teve ao todo 10 entrevistados que sempre falam sobre vivências no esporte, e nessa vez é com o Leonardo Sá, um narrador que tem uma voz vibrante, que já atuou em várias experiências. Como ele bem disse, eu comecei a conhecer ele na época do Editorial J e hoje está brilhando também com as transmissões nos estádios. Mas eu gostaria justamente de levantar aqui para o povo a questão de como que tu escolheu o jornalismo, como que chegou o jornalismo esportivo e como que chegou a questão da narração, que eu vejo a narração muitas vezes como um trabalho, mas também como um dom, a narração. Então, Matheus, a sua pergunta que, dependendo de quando ela é feita, depende muito a resposta varia. Acho que foi mais por uma questão de exclusão, né? Desde pequeno eu sempre gostei de escrever, gostava sempre de narrar jogos sozinho, né? Narrava o que eu fazia no videogame, eu narrava o futebol imaginário, né? Chamava de bola sem bola, então infernizava meus pais e meu irmão, porque eu inventava as coisas e fingia meus movimentos e narrava, então acho que isso é uma coisa muito natural desde pequeno, né? Os familiares contam que ficava narrando, pedindo pro pessoal me ajudar para ser comentarista e tal. No colégio também, eu e meu amigo, a gente fazia narrações de jogos das crianças mais novas, então acho que foi meio que coisa natural, e aí chegou aquele momento que a gente tinha que escolher, né, ir para o que cursar na faculdade, né, terminando a escola, e foi muito que por exclusão, porque eu sempre gostei, né, de escrever, enfim, de narrar, de locutar, mas na escola eu gostava muito de história, né, no último ano era que eu ia bem, basicamente era história, né? Então foi meio que por exclusão, eu estava um pouco em dúvida, porque história sempre foi um hobby, então eu não me via trabalhando, e jornalismo, acho que era o que se adaptou ao que eu gostava de fazer. Eu sempre gostei de escrever, né, enfim, de narrar, mas eu não me via como. Não me via uma profissão, mas eu pensei, bom, se eu estou em processo de exclusão de alternativas e o jornalismo que pode talvez me aproximar dos hobbies, né, quando eu era pequeno, eu era adolescente, de escrever, daqui a pouco narrar, de gostar muito de futebol, né, de outras áreas também do jornalismo, acabei eu convergindo para essa escolha e assim eu entrei, né, para a Famex, lá na PUC, lá em 2014. Acho que foi uma questão de exclusão e de juntar o que eu gostava de fazer, o que eu sempre gostei de fazer,
desde pequeno. Acho que eu nunca encarei como uma profissão, mas sim como uma coisa, acho que estava, sei lá, inato. Sempre gostei desde pequeno, gostava de escutar CDs de narração e tentava reproduzir. Em casa, eu me empolgava e narrava jogo sozinho. Enfim, tem muitas histórias aí que infernizava muito meus pais e o meu irmão, com essa brincadeira de narrar quando pequeno. E o futebol que teve a sorte, então, que dessa exclusão tu acabou escolhendo pelo futebol e que é uma área apaixonante, principalmente a área que atuamos, que é a questão de rádio, porque tem muitas diferenças na atuação quando a gente pensa em rádio e quando pensa em televisão. E a área do jornalismo é bastante ampla. Hoje em dia tem várias possibilidades, assessoria, tem social media, tem rádio, tem televisão, foto. Então, a gente acaba fazendo um filtro quando se diz nesse aspecto. E, enfim, nessa questão, Léo, eu gostaria de saber como que foi chegando e crescendo as oportunidades dentro da rádio. Que rádio eu vejo que também é um viés teu que tu gosta muito, porque teve a Rádio Nós na Fita, fez curso de radialista, também está na Rádio Galera. Então, tem tido esse linear que é a rádio. Acho que também veio desde pequeno. Eu acho que eu nunca fui muito, ainda não sou, né, uma pessoa desenvolta assim na frente das câmeras, então prefiro muito mais falar, que é mais fácil de se expressar. Acho que não é que seja fácil, mas me sinto mais à vontade. Então, para fazer qualquer coisa na comunicação, a primeira opção, né, quando eu entrei, era pro rádio, também porque eu considerava mais simples, entre aspas, né, que era só a voz, a impostação de saber, enfim, comunicar, porque na TV, no audiovisual, né, você tem que olhar para a câmera, tem que exportar, tem que ter uma roupa boa, uma postura boa, né, uma coisa, são várias coisas, né, você sabe, né, Matheus? Então, e como eu entrei, bom, então, é como você falou, né? Eu fiz o teste lá do Editorial J, né? Pro estágio lá, que era para fazer. Eu escolhi áudio, era duas opções, não me engano, naquela prova que tinha, né? Que era áudio e acho que eu escolhi texto, uma coisa assim, não lembro qual era o nome, mas enfim, acabei passando para áudio, né? Eu tava no quarto semestre, eu tava no terceiro indo pro quarto semestre, foi no quarto semestre que eu fiz, né? E foi um semestre de muitos desafios, né? Não só numa rotina tanto quanto simulacro ali de ser uma redação, né, integrada, texto, TV, né, a gente produzia vários programas de rádio diferentes, né, Matheus? Então, e depois disso acabei me formando. Acho que a rádio sempre foi minha primeira opção, a locução sempre foi, a narração, a locução sempre foi também uma prioridade. Acho que, embora as primeiras chances antes da rádio poderia ter outras oportunidades, enfim, não era o tempo, né? Eu estava no momento errado, talvez, enfim, são outras questões aí que eu deixo no ar por enquanto, mas, por exemplo, eu fiz um período de experiência no portal Grande Prêmio do UOL, né, que é um site de automobilismo, então era texto, basicamente, tradução de texto, enfim, dos noticiários, principalmente da Europa, também dos Estados Unidos. Tive uma outra sondagem, né, enfim, uma outra questão da RBS, mas não era locução. E aí sim, né, quando eu acabei me formando, me vi ali. Eu não sei como é que foi para você, Matheus, né? Aquele período que tu se forma, mas não tem nada encaminhado, né? Tem gente que já tem gente que acaba não conseguindo. Foi o meu caso. Eu imaginava algumas situações que acabaram não acontecendo, né? Eu achei, bom, quando eu me formar, vai ter alguma coisa encaminhada. Enfim, não aconteceu do jeito que eu imaginava. E, bom, já que eu tem essa ritmo, né, de faculdade, vou fazer o curso, né, de rádio e TV, que a gente precisa, né, para trabalhar, na da ETEC, lá com o Marcelo Bier, inclusive, um abraço para ele. Tem que visitar mais essa sede dele aí, a nova sede lá no Moinhos, espero ir visitá-lo em breve. E fiz o curso, né, de um ano ali, né, para pegar o DRT, e no final do ano, Matheus, tinha aquela, não sei quando você fez, tinha aquela uma espécie de oficina de jornalismo esportivo, ou de rádio esportivo, uma coisa assim, que traziam, né, até que trazia profissionais da área para fazer uma simulação. Então, no nosso caso, foi muitas aulas lá o Júlio Lemos, né? Enfim, também um grande abraço para ele.
que também fazia essa simulação de jornada, de ser narrador, de ser comentarista, de ser repórter, de fazer produção, de fazer roteiro. E, né, nesse final do curso, né, que eu estava me formando, o Marcelo Bir, que tem uma amizade com o Jairo Cuba, ele acabou falando com o Jairo Cuba, tem um cara aqui, ó, diz ele, né, talento e tal, acho que vai encaixar com a galera. E ficou ali, né, depois o Jairo Cuba, inclusive um abraço para ele, tá se recuperando aí, tá se recuperando, tá com saúde. E o Jairo, ali em dezembro de 2018, isso aí, né, no final do ano, ele me convidou para fazer um teste na Rádio Galera, que era ali em dezembro, já tinham acabado os jogos, né, do futebol profissional, da dupla Grenal. E então minha primeira narração, assim, a Vera, tirando as brincadeiras e os estúdios, foi na Rádio Galera a Copa Ipiranga Sub-20. É um jogo ali no Sesc, na Protásio, né? E foi um jogo entre Penharol e Racing, Sub-20. Aí eu pensei, pô, Penharol e Racing já seria um jogo difícil, porque a gente não conhece tantos jogadores, né? Mas imagina fazer o Sub-20. Então eu olhava a escalação, quando eu olhava para o jogador que estava com a bola, eu olhava o nome do papel para ver qual era o nome, a bola já estava com outro jogador, então não foi bem a narração, porque não tinha. Demorei para me familiarizar com outro jogador, né? Pela chuteira, pelo cabelo, enfim, pelo jeito que corre e tal. Então pensei, pô, deve ser o primeiro e último jogo, porque o primeiro jogo narrar um jogo estrangeiro de base. Pensei, bom, não foi aquilo, né? Não foi aquilo, mas enfim. E acabei, né, permanecendo até hoje, né? Fazendo narrações, comentários no mesmo tempo, né, o Felipe Braga também está acompanhando, um grande abraço para ele. A gente já tinha ideia de fazer uma web rádio, a Nós na Fita, né, que nós fizemos ali em fevereiro de 2019, fazer 5 anos agora. E no início eu queria dar ritmo, né, porque a gente sempre ficou muito na teoria de estudar, eu queria botar prática, eu queria fazer futebol, eu queria montar minha equipe, queria fazer os jogos, né, se não tinha espaço para... Se não existia espaço para mim, eu vou criar esse espaço, né, Matheus? Então a gente começou a transmitir jogos, fazer programas ali. A web rádio Nós na Fita é mais cultural, né? E a gente tinha ali um tentáculo com o esporte, a gente tinha também o Dagoberto Machado, hoje está aí brilhando na Inter de Todos. A gente diz, né, que o Dagoberto Machado é a primeira revelação da web rádio Nós na Fita, saiu das categorias de base aqui da Nós na Fita e está brilhando lá na Inter de Todos, está também nos programas de debate aí na TV e na rádio. E, cara, durou um tempo, né? A gente agora não faz mais transmissões esportivas, né? Nem o Pré-Socrates foram uns tempos bons, então hoje a Rádio Nós na Fita é mais cultural, né? A gente tem o Festival Nós na Fita, mas enfim, isso é outra conversa, já estou meio que tergiversando a resposta. Mas enfim, então estou na galera aí desde 2018, vou fazer 5 anos agora, em dezembro, né? E ao mesmo tempo tive outras narrações, outras participações pontuais, né? Por exemplo, na FGF TV, né? Parceria com o Barrista, que a narração era de TV, né? Eu também fiz, Matheus, acabei de esquecer de falar, em 2019 eu fiz o curso de narração com o Thiago Suman, o Daniel Oliveira e o Ramiro Ruschel, né? Grandes professores, um abraço para eles também, que me ensinaram muita coisa, né? Que abriram muitas portas para mim. Uma delas foi na EAV TV em 2020, antes da pandemia, que é narrar um jogo da Copa Santiago, né, no estúdio ali na Zona Norte. Então também essa experiência de TV, que é muito diferente de narrar um jogo o estúdio é muito diferente de rádio. O jogo em TV é muito diferente do rádio. Não só pelas questões óbvias, mas questões técnicas também, né, Matheus? E também, por exemplo, o Thiago Suma, quando ele fazia parte do Voz do Gigante, me chamou uma vez para fazer um jogo lá no Vozes, né, para substituir ele, fez um jogo do Inter. Fiz 2 jogos, né? Fui pé quente, né? Que um o Inter ganhou e o outro o Inter foi campeão brasileiro sub-20. Isso foi em 2021. Né? Então tem essa passagem pelo Voz do Gigante. E agora, Matheus, eu também com o Thiago Suma encabeçando aí o projeto, às vezes eu também tô me chamando para Litoral News, né? Que tem em cadeia com a ABC FM, os jogos da dupla Grenal, né? Que na 103.3 FM, Rádio Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, tem também Nando Grossi, tem toda uma equipe aí de grandes profissionais da comunicação aqui do Rio Grande do Sul, a Litoral News, que é ali do Rio de Janeiro, mas tem essa sucursal aqui no Rio Grande do Sul que é administrada pelo Thiago Suma. Então, basicamente, essa experiência, né, de narração, de voz, também a locução de coisas na Web Rádio na Fita, tem outras produções da Web Rádio na Fita, mas enfim, a grande maioria do que eu estou fazendo realmente o que a gente chama de rádio, né, Matheus? Embora nunca tive uma rádio fisicamente falando, mas na questão de web rádio, de locução, de narração, esse tem sido
mais o meu mote. Tive outros trabalhos aí também de... esqueci a palavra, Matheus, agora. Freelancers também, freelancers e outras áreas também do esporte, mas o projeto agora teve projeto Ranzolin, tive onde participar, graças ao meu amigo Bruno Chesney, que me convidou, grande abraço para ele, o Dalton, tá acompanhando, tá soltando a fera aí lá em São Paulo, e também na Copa América também trabalhei na Arena, mais na organização do evento, a organização com a imprensa ali, então um abraço também, foi um período muito importante. Eu brinco que eu conheço mais a Arena do que muito fanático, muito torcedor fanático do Grêmio. Eu digo que eu conheço mais a Arena do que eles, porque foram 3 semanas que eu conheci tudo ali, Matheus. Sabe que a Arena é um lugar grande ali. Então, basicamente, essa é a minha experiência. É uma experiência vasta que passa por, enfim, locuções, por rádio, por experiências de televisão, por organização de eventos. E isso se chama ser comunicador, que é atuar nas diversas áreas que envolve a questão da comunicação. E já que tu me perguntou um pouco em relação a como que foi aquele momento, acabou a faculdade e agora, eu também sempre tive um projeto de rádio, sempre pensei nessa questão. Tanto é que eu, no jornalismo, eu me desenvolvo junto contigo na época do Editorial J com rádio. Depois de me desenvolver com rádio, tive a oportunidade da assessoria da prefeitura, que lá me deu muitos conhecimentos importantes em relação à questão das notícias que acontecem. Daí, quando termina a faculdade, eu pensei, eu quero atuar, estar em transmissões, eu quero estar atuante. Daí surgiu a oportunidade quando eu comecei a fazer o curso da ETEC, que eu comecei em janeiro de 2019, surgiu a oportunidade do Nós na Fita, de fazer algumas transmissões. E eu vi que era uma possibilidade de atuar e treinar a questão de repórter, de plantão, enfim. E também, a partir disso, me surgiu o convite da Rádio 20, que na Rádio 20 eu consegui também fazer transmissões em estúdio, me credenciei na SEC, e daí estive em estádio, e me deu muito repertório. Deu o repertório da questão de, durante a pandemia, administrar a página das redes sociais, que eu fazia Reels, eu fazia cards, enquetes, e durante a pandemia eu pensei, tá na hora de eu criar projetos para as redes sociais, que hoje em dia quem não vive da internet está perdido por aí na questão da comunicação. Então, pensei, eu vou então desenvolver meus projetos e gerei conteúdos para TikTok, para YouTube, para Instagram, estudei, fiz essas questões de marketing. Agora eu vou começar também uma pós, porque eu acredito que eu posso melhorar ainda mais na qualidade dos produtos que eu faço em eventos. E é isso, e agora estou fazendo eventos na questão de eu mesmo me produzir conteúdos de estádio, cobertura de social media, porque isso é uma veia que eu não perdi, que é repórter de torcida. Eu adoro ser repórter de torcida, e lá eu posso entrevistar torcedores, além de poder entrevistar jogadores, estar em coletivas. E, enfim, eu nesse último final de semana consegui tirar uma foto ali com o Daverson e entrevistar, e aos poucos vou conhecendo cada vez mais e é importante. Vamos também agora pegar um pouco os espectadores que estão interagindo aqui, ó. Eduardo Rubim, mais um inscrito no canal, sucesso, forte abraço, são craques. Eduardo Rubim, que em breve também estará nas entrevistas aqui do Esse aí Matheus. também é monstro sagrado, né? Esse é monstro, esse que é craque. Eu sou operário, sou carregador de piano. E eu acompanho sempre o canal do Eduardo Rubim, as resenhas do Rubim, os vídeos. É uma inspiração. É mais um que está nesse meio do jornalismo esportivo produzindo conteúdos no YouTube. Tem aqui o Douglas Staduni. Boa noite, Léo, Matheus. Um abraço para vocês. Um abraço a O Daz é o todos. cara. O Daz é o meu mentor ali. Eu tenho que falar com o Daz outras coisas aqui, não dá pra falar no ar. O Daz, grande jornalista. Tá, agora fez outro curso, uma outra área. Tá voando baixo. Grande Daz. Daz fez questão de assistir, Matheus. Ele tava louco, pedindo o link. Eu quero acompanhar o Matheus. Tá aí, grande Daz. Valeu pela mensagem. Tamo junto. Aqui, ó, já vou falar no ar. A gente tem que marcar o próxima janta, próximo almoço. Eu tenho um amigo aí, tem um amigo também, Matheus. Esse cara faz estrago. Onde ele vai, que é o Rafaelzinho, né? Rafael Anelli, Pitbull. Esse faz estrago, né? Esse eu encontro sempre quando eu vou Ele fazer as tem, coberturas. ele tem o nome dele no Beira-Rio já. Ali, ó, Rafael Anelli, o lugar dele é camarote, cadeira, lugar cativo. Lugar cativo, referência.
E tá também fazendo, além de coberturas no Beira-Rio, na Arena, fazendo coberturas em jornalismo de forma geral, às vezes está na Assembleia, enfim, tá atuando como jornalista, aquilo que eu falo de questão de comunicador. Ô, E, Léo, agora Matheus, uma coisa importante que já vou te ressaltar. Gostaria de saber, tu falou sobre um curso muito importante, que é o curso de narradores, e tu falou sobre a questão da televisão. Gostaria que tu me destacasse um pouco, até para o pessoal que assiste esse quadro, que está começando no meio do jornalismo esportivo, ou que gosta de saber dos bastidores, dos preparos, sobre, primeiro, quais foram questões técnicas que tu pôde aprimorar, e me fala um pouco como que é fazer a locução, transmissão em jogos em estádio. bom, então, esse curso eu fiz em 2019, foi um curso de acho que 3 ou 4 meses, se não me engano, que era uma vez por semana, acho que era todas as terças-feiras a gente fazia o curso ali a sede ali no centro, num cursinho, esqueci o nome, mas que o Thiago Suma também é professor, né? Ele dava aula lá, então a gente usava a estrutura pela manhã, quando não tinha aula de cursinho lá. Então era o Thiago Suma, o Daniel Oliveira e o Ramiro Ruschel, né? E a gente teve, foram 10 aulas, então o curso era uma coisa realmente, obviamente, voltada para narração esportiva, porque nas outras oportunidades era uma coisa muito espremida, né? Muito básica, aquela coisa meio que brincar, tipo, tem um lance aqui e tu solta a voz. Ali não, trabalhar como é que funciona a preparação para um evento, né? A captação das informações, que não é só chegar e narrar, porque você tem que saber o contexto que você está inserido, que você tem que transmitir para o telespectador, para o ouvinte, até porque o ouvinte que está assistindo também, ele sabe o contexto, por exemplo, o Grêmio Cuiabá. Qual a importância desse jogo? Como é que tá o Grêmio na tabela? Como é que tá o Cuiabá na tabela? Como é que tá o Grêmio na sequência do campeonato? Como é que o Cuiabá vem? Quem vai jogar? Quem tá fora? Quais são os destaques do Grêmio? Quais são os destaques do Cuiabá? Enfim, alguma história, alguma curiosidade nesse sentido, né? De também seduzir o telespectador para participar com a gente. Às vezes o jogo, né, Matheus? Você sabe que às vezes o jogo ele não é bom, né? Então você não tem como esconder que o jogo é bom, mas você tem que fazer um esforço, não de forma apelativa, é claro, mas fazer um esforço para que o ouvinte, telespectador, esteja com a gente. Então essas 10 aulas foram para aprimorar narrações dentro desse contexto, muito também do improviso, de tirar vergonha, por exemplo, narrar em estúdio. Estúdio aqui é fácil, porque é nosso trabalho, mas, por exemplo, um dos exercícios foi a gente narrar a nossa rotina, por exemplo. Eu tava saindo lá da aula, que era lá o tema, e comecei a gravar com o celular, primeira pessoa, a rua, e comecei, agora eu tô, por exemplo, agora eu tô dobrando a rua, agora eu tô chegando em casa, vou pegar a chave, abriu, cheguei em casa, entendeu? Essas coisas, pra tirar essa desinibição que a gente tem, né, Matheus? Que não é porque, tem aquela ideia, né, de o comunicador, jornalista é um cara extrovertido. Às vezes nem sempre é assim, como qualquer profissão, tem gente que é extrovertida e gente que é introvertida e que é extrovertido no trabalho. Isso não quer dizer que fora dele seja uma pessoa expansiva. Então também esses exercícios para a gente estar mais à vontade e ter esse repertório, né, que tu falou, essa questão do improviso também, que é importante numa transmissão, sobretudo de rádio, porque às vezes acontecem coisas que fogem do nosso controle. Por exemplo, dos exercícios era, por exemplo, quando acontecia alguma informação, alguma coisa de última hora acontecia. Por exemplo, tá narrando o jogo, aí vem o Breaking repórter. news, por exemplo. Exatamente, por exemplo, aí vem o Matheus Wolff e fala: Leonardo, caiu o presidente. E aí, tu vai falar de futebol ou não? Não, caiu o presidente, né? Então, tu tem esse jogo de cintura, né? Às vezes te levar informação, porque às vezes não tem como acessar, porque tá transmitindo o jogo, não tem como ficar pesquisando. Então, essa coisa também do jogo de cintura, do improviso no rádio, alguns exercícios que a gente teve, né? Claro, a questão técnica do futebol, né? Desse ritmo, e principalmente de outros esportes também, né? A gente fez narrações de vôlei, tinha exercícios também, o cara, por exemplo, outros esportes que não são tão famosos, que pode aparecer, por exemplo, que o curso de narração esportiva, o nome já se diz, narração esportiva não é só de futebol. Então aparecem às vezes oportunidades que em outros esportes, mesmo que você não assista, não entenda, ou nunca viu falar, ou não conhece as regras, mas você tem que ir atrás e agarrar a oportunidade. Por exemplo, esse ano, Matheus, graças também ao Thiago Suma, eu participei da transmissão de uma etapa do campeonato de jiu-jitsu aqui no Rio Grande do Sul, lá na Zona Norte, né?
Então, pô, eu assisto MMA, mas nunca assisti tanto jiu-jitsu, conheço um pouco as regras, tive que estudar e tal, então é uma oportunidade também, ó, não sou apenas narrador de futebol, claro, não, futebol que a gente gosta, mas tem que estar oportunidades para tudo, tem eventos de atletismo, enfim, outros esportes, enfim, tem outro interesse, então é um curso que te prepara para narração em geral, e tem outras turmas e tal, por exemplo, eu fui colega do Lucas Dalenogari, ele era da turma da noite, né? Que agora está na Rádio Inferno, enfim, outros profissionais que fizeram curso de narração, mas estão aí como repórter, o Lucas Garcia, que está na Grenal, Karine Jacob, né? Tem outros, tem muita gente que a gente acaba esquecendo, então são colegas, né? O William Zuck também são colegas, são pessoas que a gente vai criando também os contatos, né? O network. Então ele é um curso que é bem evidentemente para narração, porque é uma coisa que a gente não tem, ou para quem tem esse interesse não existe, mas ele te prepara não só para narrar futebol, mas fazer todo um contexto, porque nós, acima de tudo, somos jornalistas, né? Não falamos só de futebol ou somos apenas narradores, tem todo um contexto ao nosso redor e que às vezes esse contexto, ou breaking news, ele é mais importante do que a nossa transmissão, né? Por exemplo, teve aquela ano passado na Copa, não, foi na Eurocopa, né? Que teve o Eriksen lá que passou mal. Ali ao vivo, narrador vai ter que segurar a transmissão, ainda mais na TV. O cara tá, imagina, o cara quase morreu ao vivo e tu tem que segurar a onda, né? Esse tipo de coisa, por mais absurda até. Então, acho que não sei se respondi totalmente o que você falou, mas é basicamente isso que fazia o curso de narração, esse jogo de cintura. Muito mais do que a técnica de narração, porque eu acredito que isso. Eu acho que sendo bem sincero, narrar um jogo de futebol é muito fácil, Matheus. Eu acho que uma das coisas mais fáceis que tem é narrar um jogo de futebol. O difícil é tu conseguir inserir a narração no contexto do jogo e da transmissão. Então, acho que isso que o curso de narração, pelo menos eu que eu pude aprimorar, entender e aplicar no meu trabalho. A outra pergunta era E sobre estádio, né? Eu falo muito, né, cara? não, é muito importante, não, era justamente sobre a questão do jornalismo na questão da narração, mas bem importante esse relato que tu falou sobre a questão de atuar em vários esportes, porque a gente tem que pensar também que o jornalista ele vai atuar realmente em várias modalidades, tendo em vista que pega exemplo de grandes narradores que estiveram também na televisão, estão ou se aposentaram recentemente, Galvão Bueno, Kleber Machado, não era apenas o futebol, era o futebol, era também a Fórmula 1, era as Olimpíadas, que a gente tem que estar preparado também para as Olimpíadas. E sobre essa questão de breaking news, quem me trouxe também bastante relatos interessantes foi na entrevista que eu tive com Flávio Fiorin, que daí ele falou sobre como que era a participação dele quando era produtor de programas ali na Rádio Gaúcha, Guaíba, sobre falar também a questão de correspondente, sobre, enfim, acontecia um fato mais importante, como que tinha esse jogo de cintura. E é isso, o jornalista tem que ter principalmente isso, o comunicador tem que ter o jogo de cintura, porque vai acontecer notícias de forma extraordinária e que precisa trazer esse relato. Por exemplo, na pandemia, acontecia notícias importantes sobre a questão de saúde o tempo inteiro. E mesmo quando volta ao futebol, tinha a necessidade de saber também as atualizações que estavam acontecendo sobre o mundo, ou depois a questão do cenário político, quando as guerras que acontecem, enfim, questões que envolvem saúde, acidentes no meio do futebol, acidentes que acontecem justamente no cenário, então é importante, é fundamental. Sem falar que também tem que estar preparado para diversidades de situações que às vezes dá problema uma transmissão, às vezes dá problema a questão técnica, às vezes, principalmente durante a pandemia, tinha transmissões em tubo, daqui a pouco caía o amiguinho que estava lá, porque, enfim, a conexão às vezes caía, e daí tava lá o narrador, tava o repórter, narrador, o repórter, o comentarista, tinha que segurar quando caía uma pessoa que estava participando. E que não era culpa de ninguém, simplesmente é fato da questão da internet, que teve que se adaptar. Por exemplo, para ter jogos de futebol na pandemia, teve situação que era aqueles telões que aparecia algumas pessoas. Na NBA tinha isso também de telões com pessoas participando, então tiveram que se reinventar.
nesse cenário. E já que tu falou sobre narrações, eu gostaria de saber se tem alguma mais marcante, se tem alguma transmissão assim mais marcante, por exemplo, primeira vez que tu foi no estádio, uma grande transmissão, um gol especificamente. É uma boa pergunta, Matheus. Acho que cada jogo tem história, né? Claro que existem os jogos mais importantes, né? Porque eles valem mais, mas eu acho que a melhor narração sempre é a próxima. Mas enfim, vou responder a tua pergunta. Que até é uma história, que é. Acho que, acho que não é a narração, mas acho que a cobertura, a principal cobertura até aqui da minha vida foi a final da Copa do Brasil de 2020, né? Que foi em 2021, que foi Grêmio e Palmeiras, né? E eu e o Jairo Cuba, né, nós, a Rádio Galera, fomos até São Paulo, fizemos lá, claro, teve o jogo de ida na Arena, e fizemos a grande final lá no Allianz Parque, São Paulo, né, em 2021. E foi no período que a gente viajou, Matheus, a gente falando sobre essas questões aí de os perrengues, foi o momento em que o estado de São Paulo, ele decretou, né, através, na época do governador João Dória, ele tinha decretado o estado de lockdown, porque teve um momento, Matheus, isso foi até um pouco antes, ou no início da vacina, que tinha começado a cair, né, o número de casos e de mortes, e as coisas começaram a se afrouxar, e no início do ano, com o verão, que as pessoas lá se aglomerando, voltaram a aumentar, né, os casos e o número de óbitos, e São Paulo fez um lockdown, ou seja, às 5 da tarde só abria farmácia e, enfim, comida até às 5 da tarde, depois fechava tudo. E nesse meio tempo, eu já tinha passagem comprada, né, a tempo, né, quando o Grêmio foi para a final, e tinha que ir para São Paulo. Eu já paguei e vou lá. Não tem o que fazer. Às vezes até tinha notícia que talvez a CBF ia cancelar ou adiar o jogo. Mas enfim, estava lá, cheguei lá. Então cheguei em São Paulo. Não deu nem para o turismo mais barato, né? Porque eu fui do hotel, do aeroporto pro hotel, do hotel pro jogo, pro estádio, né? O hotel que eu fiquei era na mesma rua, então eu fui a pé pro estádio. Era uma coisa bizarra, mas porque São Paulo tem o quê? 10, 12 milhões de habitantes. Era um domingo de tarde, de sol, de calor. Não tinha quase ninguém na rua, parecia Walking Dead, parecia Chernobyl, sabe? Não tinha ninguém na rua. Então foi eu e o Jairo Cubo, os profissionais, não tinha torcedor. E marcante porque, cara, primeiro que eu nunca tinha pensado em narrar jogo sem torcida. Portões fechados. Eu narrei um Grenal antes, né? No Brasileirão 2020, na Arena. Um Grenal sem torcida. Eu já tinha narrado antes o Grenal. O Grenal da Libertadores, o primeiro Grenal da Libertadores foi antes do Covid, né? Aquele Grenal Estava da lá como briga. repórter de torcida, estava lá no meio. Narrei lá, foi o negócio da briga, acho que também foi marcante. Mas acho que a mais marcante em termos de todo o contexto é a final da Copa do Brasil, porque foi minha única viagem de trabalho para fora do Rio Grande do Sul, fazer uma final em outro estado, né? Conhecer lá o Allianz Parque, né, para trabalhar naquela final. Acho que em termos assim de contexto foi mais marcante, também a questão do lockdown, do Covid. Então, eu tive até outro contato que foi com meu grande amigo que está acompanhando a live, depois tu vai falar aí, grande Bruno Chesio Dalton também. Esse aí ele vai ter que me ajudar nessa história, tem que me proteger. E então acho que essa em termos do contexto é mais marcante, né, Matheus? Eu tive outras, por exemplo, eu narrei 2 finais de Campeonato Gaúcho, né, em 2019 e 2020, no Grêmio foi campeão nos pênaltis, né, contra o Internacional. Eu estava completamente sem voz no segundo tempo. Eu tentava, por exemplo, na hora que o jogo foi 0-0, né? O Inter defendeu um pênalti no segundo tempo, mas eu não tinha mais voz para narrar nos pênaltis. Eu tentava gritar gol na hora dos pênaltis e não saía, não tinha mais. Era aquela coisa meio até na emoção, quando o Grêmio foi campeão também, tive que puxar a voz do último, que eu não tinha para narrar. Né? Eu lembro que eu cheguei no estádio 5 da manhã, que foi uma final de quarta-feira, né, de noite. Na outro dia eu tinha aula, foi bacana. 2020 foi a final que eu fiz de casa, né, que foi do Covid, né, que a gente não podia ir lá, que era Grêmio Caxias, também foi uma transmissão marcante. O Grenal da Libertadores, né, a gente teve 20 mil visualizações de audiência, foi uma das maiores audiências da história da Rádio Galera, né, porque é um jogo que era exclusivo do Facebook na época, então a gente teve muitas visualizações, é um jogo importante. Esse jogo que eu fiz do Vozes, que foi o jogo que eu tive mais me viram, né? Foi um jogo de 2021, Inter Atlético Paranaense, entregando de 2-1. Foram 40. Também era um jogo que não passava na TV, né? Que as questões de contrato do Atlético Paranaense. Então, todo jogo que não tinha TV, eu acabava narrando. Esse aí teve 45 mil visualizações, né?
totais em 2021, substituir o Thiago Sumo. E outra coisa, essa transmissão de Grêmio Palmeiras no meio do Covid, do lockdown, nós da Rádio Galera estávamos lá e rádios tradicionais do Rio Grande do Sul, com muito mais dinheiro, de grande nome, não estavam lá. Então a Rádio Galera estava lá, a Web Rádio estava lá, né? Então são transmissões marcantes no esporte, né, Matheus, o futebol. E esse ano, na Web Rádio Todos na Fita, nós tivemos também o grande abraço Felipe Braga, que está acompanhando, né? Você conhece bem também, Mimi Jones. Nós tivemos duas edições do Festival Nossa Fita de Música Independente, lá na Cidade Baixa, onde também... Aí é a questão de diversificar, que você falou, né? De ser um... Ele me botou de jurado, que já é uma furada, avaliar as bandas, as músicas, né? Os artistas, e fazer entrevista, né, com as bandas e tal, publicações também nas redes sociais e tudo mais. Então, também é um desafio diferente na área cultural, né, dessa área da cena independente da música aqui do Rio Grande do Sul, principalmente aqui região metropolitana. Então, são algumas que eu posso destacar. Não por ser a melhor, mas obviamente por serem as mais marcantes. Acho que a melhor narração é sempre a próxima. Acho que quando mais eu narro, mais eu me sinto à vontade. Acho que em termos técnicos, cada narração, o gol sai melhor, a descrição sai melhor. Acho que depende também muito do jogo, né, do contexto. Então acho que a melhor narração sempre está por vir, mas essas coberturas, Matheus, são marcantes. E é importante isso que tu diz também, de a melhor cobertura sempre está por vir, porque nós, como profissionais da comunicação, a gente sempre está buscando se atualizar e se qualificar e cada vez trazer mais engajamento, um trabalho mais qualificado. Eu, por exemplo, quando estou fazendo minhas coberturas como social media, eu busco sempre que a próxima tenha mais conteúdo, tenha perguntas mais relevantes, que eu consiga mais jogadores, que eu consiga mais jornalistas, que consiga passar mais o ambiente. E é a mesma coisa quando eu sou repórter, quando é plantão, e tu na questão de narração, quando a narração tu quer que justamente as pessoas que na rádio tem essa ideia muitas vezes que a pessoa que não está assistindo, ou pelo menos antigamente na rádio era assim, ou a pessoa que está assistindo, mas quer aquela emoção que só a rádio traz, tu quer passar essa emoção para as famílias, para as pessoas que estão acompanhando, e para ter aquela narração marcante, porque narração marcante depois fica lembrada, né? Que tem vários gols de títulos que depois o torcedor vai buscar e daí tu escuta, eu conheço essa voz. E daqui a pouco tu pode ser uma dessas, eu conheço essa voz ali, o Leonardo Sá. E, enfim, tem aqui mais comentários. Tu falou do Bruno Chase, ele falou, papo excelente, forte abraço, o improviso. É essencial o improviso. Essa improvisa da cena do... Não sei se você viu o filme do Tarantino, que eu me esqueci o nome, Matheus. Aquele de Era Uma Vez em Hollywood, né? Que tem o Rick Dalton, que é o personagem principal do Leonardo DiCaprio, né? Que ele é um ator e tal, e tal. Aí tem a parte lá que ele faz a cena que é um ator em decadência, ele faz a grande cena, então a gente tem muitas referências aí. Ele botou botou ali porque ele sabia que ia ter reação. Mas, Matheus, uma coisa que você falou sobre essa questão eu tenho o meu acervo de narrações, né? Que eu comecei a fazer em 2020, né? Então, todos os jogos que eu narrei de 2020 até hoje, eu tenho o acervo no meu computador e também publicado nas minhas redes, né? No LSP, o Léo Sá Produções, que eu tenho no Castbox, né? Eu também tenho, é importante frisar que muitos dos materiais que eu faço da Web na Fita também são portfólios que eu publico no Leonardo Sá Produções, que tem no Spotify, que são biografias, né, de pessoas, falo sobre livros também, filmes, escritores, né, uma parte mais cultural. Eu também falo sobre alguns personagens marcantes do esporte, né, do futebol, enfim, eu gravo pelo menos um por semana, mas eu publico a cada 2, então tem coisas que eu gravei, sei lá, em 2021, eu ainda não publiquei, mas estão na fila para serem publicadas, então também tem esse trabalho de locução, né, que eu gosto de fazer, de produção, né, de colocar música, enfim, efeitos e tal, então é outro trabalho que eu faço. E essa questão que você falou do acervo, desde 2020 eu tenho todos os jogos que eu narro, tenho a narração dos gols, né, também até dos jogos que eu fiz em TV, eu tenho ali o videozinho e tal. E também é uma forma de a gente guardar, né, às vezes eu dá um pouco de saudade de jogo tal, eu me escuto até como é que eu narrei tal gol, como é que eu narrava 2, 3 anos atrás em relação a hoje. Claro que também tem a diferença de equipamento, principalmente na pandemia, que meu equipamento não era tão bom, então
a voz não ser tão boa, mas enfim, é importante ter esse acervo até pra gente, né, Matheus? Pra gente contar, ó, jogo tal, principalmente agora que a gente tá no meio, ó, eu já fiz esse jogo, história para contar, narrei assim, contei assim, ainda tem os jogos que eu fui comentarista, viralizou por outros motivos, né? Por exemplo, eu era comentarista no jogo de despedida do D'Alessandro. Aí a câmera mostra, né, o meu amigo o bruxo Adriano Garcia, um abraço para ele também, narra o gol e pô, Adriano é identificado colorado e tal. Os comentaristas do meu outro lado está o Jairo Vink, que hoje está no canal do Baldaço. Né, e eles comemorando o gol e eu aqui, né, comentarista, quieto, né, e viralizou e os comentários, 90% dos comentários ó, esse comentarista é gremista, ele não gostou do gol, porque ele não comemorou, né? Então, os caras reclamando que eu não comemorei gol de time, então também tem essas coisas. Mas então tem esse acervo, Matheus, por exemplo, final do Gauchão 2019 também, tem lá na Rádio Galera, no YouTube, narração dos pênaltis. Então acho que é importante também ter esse acervo para a gente não perder agora, principalmente agora, falando em Bruno Chese, que foi o grande mentor do Memória Ranzolin, né, que recupera aí a vida e a obra do Armindo Antônio Ranzolin, também tem o site dele, tem mais de 400 gols e numa época era muito mais difícil, né, de ter esse registro dos gols, lances históricos, porque uma hora vai ter, Matheus. Por exemplo, Grêmio Cuiabá, domingo, você estava lá. Gol do Soares. Então daqui 4, 5 anos, dá 10, 15 anos, ó, vamos lembrar do gol que o Soares fez contra o Cuiabá. Eu estava lá, por exemplo. Esse acervo também é muito importante, porque dá também a imensidão da nossa caminhada. Né? Acho que é importante também a gente fazer isso. Exatamente, é muito importante. Ó. Tem aqui também o Rodrigo Teobaldi falando papo bom, abraço ao Leonardo. Grande, E Rodrigão. Um abraço pro Bar do Ressaca, que estamos lá sempre. Muitos dos meus comentários eu faço lá, Matheus. O pessoal lá é bom de papo. Grande abraço para a gurizada que me acolheu aí lá, até sempre por lá. boa, boa. Não, e seguinte, isso é fundamental o que tu falou em relação a guardar um portfólio, um acervo. Eu, por exemplo, eu quando crio meu canal do YouTube, eu tive duas intenções principalmente. A primeira, me desenvolver tecnicamente, porque o YouTube exige muito elaborar card, fazer vídeos, ter um texto sucinto, usar as hashtags corretas, enfim, a questão da postura diante da câmera, mas também para gerar um portfólio, para mostrar, porque atualmente o principal portfólio é as pessoas consultarem, por exemplo, os trabalhos que eu desenvolvi na Rádio 20, os trabalhos que eu desenvolvi na Rádio Nós na Fita, que eu também desenvolvi na Itapuã, verem nas minhas redes sociais, que eu sempre tenho registrado meu Instagram, atualmente é o meu maior portfólio junto com o YouTube, que lá tem meus comentários em vídeo, tem as minhas enquetes, tem os stories, tem links que vão diretamente para o YouTube. Trabalho também para ir para as outras redes sociais. Um que eu comecei cedo, porque eu vi um futuro nisso, e eu desenvolvo e busco também qualificar, TikTok. Porque TikTok, quando surge, muitas pessoas pensaram, é a dancinha, mas tem um lado profissional que dá para desenvolver no TikTok, que é gerar conteúdo, é fazer uma linguagem acessível, é falar com as pessoas. E claro, hoje em dia tem pessoas que conseguem fazer o misto das duas coisas, que é que as que têm mais engajamento, que é tipo aquele que faz os calva-olhinhos, que é um careca que veste a camisa de vários times e mostra a situação na tabela, ou outros, tem o Brownie, que também traz informações sobre esporte. E todas as redes sociais é importante saber trabalhar com isso, saber justamente trazer um conteúdo, entender que cada rede social também tem uma forma de se postar e é fundamental isso. E nós, como comunicadores, é fundamental isso do acervo que tu falou, e também a postura e entender como que atua as redes sociais. E eu fico feliz que o meu canal do YouTube, hoje em dia, tem mais de um ano. Fez um ano lá por junho, final de junho, início de julho, e hoje tem esse formato de entrevistas, tem um debate que acontece todas as segundas-feiras e tem vídeos opinativos. Tenho ainda muito que eu vou indo acrescentando, mas é um projeto que eu elaborei
e que, por exemplo, essas entrevistas eu estou transformando na aba podcast, onde que daí as pessoas podem acessar numa ordem as entrevistas. Eu estou também deixando agora também depois do ao vivo, um formato já gravado para o pessoal que não consegue assistir no ao vivo. Então, é fundamental. Hoje, com as redes sociais, tu disse bem, é bem mais fácil ter um acervo, é bem mais fácil ter os trabalhos que foram desenvolvidos. E é bonito de ver depois a história que conta como profissional. Como tu tem dito aqui, a tua história como narrador e como comunicador. Até tem tanta coisa, mas quem esquece de falar que também eu escrevo, né? Eu tenho um blog de Fórmula 1, né? O blog que eu tenho, eu fiz pra faculdade, vai fazer 9 anos agora em setembro, já estamos em setembro, aliás, num dia exato, mas vai fazer quase 10 anos que eu escrevo, né, sobre corridas, mais sobre Fórmula 1, né? E também tem um Medium, onde eu escrevo mais sobre música, né? Estou até, inclusive, já desenvolvendo aí um projeto, vai sair nos próximos meses, estamos trabalhando aí. Já lancei alguns textos esse ano, né, de música, algumas coisas mais pessoais também, podem, quem sabe, sair aí no final do ano também, mas tudo mais para o final do ano. Então é lá no medium.com, Leonardo, meet.com /Leonardo Sá, o automobilismo do Saziano.blogspot.com, o blog do Sá. Então também escrevo aí. E é bem isso, né, de criar esse acervo, né, Matheus, botar diferentes redes, por exemplo, o podcast ou conversa, melhor no Spotify, porque as pessoas podem escutar fazendo outras coisas, né? Se não conseguir assistir na hora e tal. Então, como você falou, essa adaptabilidade, né, dos conteúdos é importante para você atingir diferentes públicos, diferentes preferências, né? Abraçar várias frentes para ter um resultado melhor, né, Matheus? Eu acompanho de longe esse teu trabalho e é muito bacana, muito comovente ver todo esse esforço da dedicação que tu faz com esse talento, né? Aliás, alguns anos a gente já tentou te levar para a Rádio Galera, nas sondagens, né? Tava na ouvinte, então tá o chefe lá, Adriano, um cara que eu acho que tu conhece, eu acho que tu gosta do outro cara que tá aí galgando posição na Rádio Galera, o Dan Gonçalves, tá de olho também. Grande abraço pro Dan, Lucas Freitas. Então, estamos nessa caminhada. Então é importante também ter esse tipo de conteúdo e de no final das contas, Matheus, a gente já fiz tanta coisa em 5 anos que nem parece, mas eu nem lembro. Tem narração fiz corrida da Fórmula Indy na Web Rádio Nossa na Fita, fiz jogo de NBA, final de NBA também na Fita no passado, a ideia do Felipe Braga, além do pré-socrático. Então a gente já fez tantas coisas, tanto também diferentes, que dá para colocar também no nosso portfólio, no nosso currículo, né? Exatamente, é importante realmente destacar esses grandes momentos que tivemos. E agora, já que tu falou sobre a questão de Fórmula 1, isso eu quero também um capítulo à parte aqui de pergunta. Como que surgiu esse interesse, essa vontade de acompanhar a Fórmula 1 e como que tu vai desenvolvendo esses projetos? Tu falou do blog, tu falou que já teve atuações também em portais, mas como que tu vê que hoje em dia o futebol é teu carro-chefe, mas como que tu ver essa questão da Fórmula 1, essa paixão, e que tem um bom público, e tem pessoas que conversam bem com esse assunto, porque eu citei lá no início, narradores que atuam em mais de uma modalidade, por exemplo, Kleber Machado, ou, por exemplo, Galvão Bueno, e com bordões marcantes, quem nunca, pelo menos já ouviu na internet do hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não. Eu acho que a Fórmula 1 talvez tenha visto antes do futebol ou até de narrar, né? Não sei, mas tá tudo junto. Eu lembro, eu acordava, assistia com meu pai, às vezes meu pai me chamava, aí eu comecei a gostar, eu brincava de carrinho. E de carrinho não, né? Também tinha carrinho, mas às vezes eu recortava, fazia quadradinhos de papel, pintava com as cores das equipes, escrevia os nomes e brincava de corrida como se fosse com todas as equipes. Aí eu pegava um relógio, aqueles relógios com cronômetro, na época não tinha celular, né? Pegava aquele relógio com cronômetro, meu irmão dava briga para fazer a cronometragem dos tempos. Então eu brincava, por exemplo, de pole de treino, de classificação, depois eu brincava com a corrida, né? Tem umas miniaturas aqui, depois eu até posso pegar também. E jogava também com videogame e também começava a narrar corridas que eu jogava, quando, sei lá, fazia uma ultrapassagem, ganhava uma corrida, ou batia, enfim.
também acho que era. E eu sempre tive interesse, em um determinado momento, de expor a minha opinião, que eu sempre li muitos fóruns de corrida, de buscar notícias, né? Porque é difícil, né? O esporte, o Fórmula 1, o automobilismo é um esporte muito de nicho, então é um esforço maior você ir atrás da notícia. Não é que nem futebol, que a notícia chega até você, é o contrário, você tem atrás da notícia, porque tirando quando tem nosso país, que ele é muito da questão do patriotismo, quando é um brasileiro que está no topo, e claro, a Fórmula 1 teve muitos brasileiros vencedores e brigando em equipes grandes por muito tempo, então agora que não tem mais isso, você tem que continuar indo atrás, né? Eu ia atrás e chegou um momento que eu precisava não só ler, mas eu precisava expor uma opinião de alguma forma, né? E eu comecei, antes mesmo de entrar para a faculdade, eu fiz um texto meio assim de introdução para um amigo meu que estava criando um portal, mas nem era jornalismo, era mais uma coisa de, enfim, falar do meu interesse. E esse blog que eu criei, Matheus, foi numa cadeira na faculdade, foi no segundo semestre, que é a cadeira de design. Que a cadeira de design tinha uma, não sei se era esse nome quando você fazia a cadeira, né? Que era nosso exercício era criar alguma coisa, podia ser um blog, podia ser um site, podia ser qualquer coisa, mas a gente tinha que explicar o design das coisas que a gente escolheu, a cor que a gente ia usar, a fonte da letra. E aí eu pensei, já estava meio caindo de madura, quer saber, vou aproveitar esse embalo para criar um blog de Fórmula 1 e tinha que explicar lá, né, porque eu usei tal cor, porque eu usei as fontes que eu usei lá no Blogger, que eu uso até hoje. E também tem essa rotina, então são várias frentes, que não é só narrar, né? Eu tenho textos que eu faço quase toda semana no blog, claro que são mais textos em semanas de corrida, quando acontece alguma notícia, enfim, extraordinária, ou quando tem, enfim, momentos mais tumultuados, por exemplo, de dezembro até março não tem quase nada de Fórmula 1, então, porque as equipes já definem os pilotos muito antes, então é muito mais lançamento de carro e teste pré-temporada, então tem que fazer textos, mas muito mais ali de ou tu pega coisas do passado, ou você faz análises, né? Que às vezes não dá tanto tempo de fazer durante o ano, até porque agora a Fórmula 1 vai ter 24 corridas, que é um recorde, que é muito, não tem como. Então é só notícia e pouca análise. Então foi aí que começou. Ano passado, pela Nós na Fita, fiz um teste de fazer o Acelera na Fita, que era um drops de Fórmula 1, basicamente, no Spotify, que eu falava sobre a corrida, eu falava antes da corrida algumas informações, curiosidades, né? E um pouco de comentário. Eu meio que fazia. Eu meio que fazia o teu trabalho no Spotify sobre Fórmula 1, porque para testar como é que seria, né? Por exemplo, eu não gosto de escrever sobre futebol, mas eu gosto de falar. Fórmula 1 também gosto de escrever, mas falar é legal, até transmitir Fórmula Indy, mas enfim, durou um ano essa empreitada, porque não tinha mais tempo para gravar e editar e publicar, e ainda mais é um conteúdo muito factual, então ele perde valor muito facilmente, digamos assim. E fiz a Fórmula Indy, eu trabalhei no portal do Grande Prêmio, que eu cheguei. Eu estava no último ano da faculdade, Matheus, antes do TCC, e alguns anos antes, eles fizeram uma promoção lá no site, trabalhe com a gente. Daí, mande um texto por e-mail tal e explique porque você quer trabalhar com a gente. Eu tava, sei lá, na metade da faculdade, gurizão, quer saber? Eu vou escrever. Mas eu escrevi meio descompromissado, assim, tipo, eu sei que vocês não vão me escolher, mas eu faço tal coisa, eu tenho meu blog, sei tal coisa e tal, gosto desse pequeno. Enfim, eu fiz um texto achando que não ia me chamar, e 2, 3 anos depois me responderam. E eu não achei estranho não me lembrar, não me dei conta do nome do cara, né? O Vitor Martins, lá que também trabalha na ESPN, com o e-mail. Eu nem lembrava que tinha mandado e-mail, mas ele respondeu, foi chamado, foi aprovado, a gente ia conversar contigo. Eu fui conversar com um outro flamenguiano que já tinha terminado até a faculdade, ou estava terminando, que era o Vitor Fazi, que trabalhava no portal, então eu me encontrei com ele até na biblioteca da PUC para ele dar algumas dicas e tal, me dar uma noção. Eu fiz esse período de experiência por um mês, eu fiz cobertura de corrida, né, de manhã, que era acessar os portais, principalmente também automobilismo de base, né, a Fórmula 2, ainda na época se chamava GP2, corrida da NASCAR, que eu nunca fiz, cara, eu espero nunca mais fazer, porque foi uma experiência. Depois, se você quiser histórias aí, dá para contar. NASCAR não dá, cara, mas eu fiz também, escrever sobre a NASCAR, não faria de novo, mas nunca se sabe.
Mas aí eu estava apertado por causa do TCC e na hora que eu ia ser efetivado, eu acabei optando por, nesse momento não dá, tem TCC, eu acho que eu não vou conseguir conciliar as coisas, enfim. Acabou, digamos que meio que passou o cavalo em seriado, eu não peguei, mas foi uma experiência muito legal. Eu continuo no blog. É muita questão do tipo de conteúdo, né? Eu gosto muito de escrever sobre corridas, né? E sobre outras histórias e mais crônicas, enfim. Mas é outra. Ainda não consegui realizar um sonho de narrar uma corrida de Fórmula 1. Tem meu amigo Bernardo também que gosta de falar muito, Bernardo Alves, verdade? Um grande abraço para ele. Mas ainda não tive essa oportunidade de narrar corrida e de narrar luta. Eu gosto muito também de luta, Matheus. Quem sabe no futuro os bordões, em vez de hoje sim, hoje não, ou Ayrton Senna do Brasil, sai um bordão do Leonardo Sá narrando transmissões de Fórmula 1. Daí ia ser realmente para revigorar. Mas uma coisa bem importante que também gostaria de destacar é a questão de Olimpíadas. A gente falou sobre vários e vários esportes. Olimpíadas, como que tu vê o preparo, por exemplo, como comunicador ou como narrador, pensando que, por exemplo, ano que vem tem a Olimpíada de novo, e é um espaço curto de tempo, porque foi diferente dos 4 anos que costuma ter, porque na última Olimpíada era para ter acontecido em 2020, mas aconteceu em 2021, e aconteceu no ano ali da pandemia, em Tóquio. E gostaria de saber se também tu já teve alguma oportunidade, alguma participação, algum trabalho em referente às Olimpíadas, que também teve aquela Olimpíada do Rio, em 2016, enfim, chegou até alguma atuação nesse sentido? Só como telespectador mesmo, né? Do Rio não acompanhei tanto, porque tinha umas cadeiras da faculdade que eram de noite, que eram os principais eventos, então acompanhei bem pouco. Até a própria Copa do Brasil, em 2014, é uma Copa que eu acho que foi a que eu menos acompanhei, que eu tenho lembrança, assim. Eu lembro só dos Jogos do Brasil e a final, assim. Não, tava um outro. Enfim, eu começava a trocar o dia pela noite ali, eu me lembro de muito pouco da Copa. E Olimpíada, eu acompanho, não tenho a mesma paixão por em relação, por exemplo, à Copa do Mundo, corrida, mas eu gosto de acompanhar alguns esportes. Por exemplo, agora em Tóquio eu acompanhei, ajudou o fuso horário, porque eu sou cara que durmo muito tarde, né? Eu trabalho até de noite, então acompanhava o vôlei, gostava de acompanhar basquete com o meu amigo Bruno Chess, a gente fazia semi-transmissões, a gente falava, mandava muito áudio falando, assistindo. O skate, que era muito legal, um pouco do surf. O boxe também, né? Uma pena que agora o boxe está quase saindo, né? Dos escândalos aí de manipulação de resultados, das confederações. O boxe também é uma coisa que eu gosto de acompanhar muito, né? E nas Olimpíadas também. Então, nunca tive oportunidade, mas aquela coisa, né? É uma preparação que começa muito antes, né? Para aquela semana. Você tem que saber todo o contexto, além das regras, dependendo do esporte, questão da familiaridade, né? Mas o contexto, né? Acho que tudo isso é o que a gente tem que englobar, né, Matheus? É pegar e transformar esse contexto para o telespectador. Muitos vão saber desse contexto e outros não. Eles só querem ver o brasileiro ganhando ou aquela questão da curiosidade. Por exemplo, a próxima Olimpíada vai ter breakdance. Como é que se faz para transmitir um evento de breakdance? Acho que não sei se esse é o nome, mas enfim, que nem o skate que teve agora, né? Que foi uma febre que virou um sucesso, o próprio surf. Então, é uma preparação diferente, né, para um espaço muito curto, né? Acho que isso em relação à Copa também é uma similaridade, né? A gente teve agora a Copa Feminina também. Então, mas nunca pensei em trabalhar. Não sei, não me vejo. Não vou dizer não, mas não é uma coisa que me faça pensar. Assim, claro que seria muito legal. Até, pô, imagina ir para Paris 2 semanas, deve ser fantástico, né? Em 2028 vai ser em Los Angeles, né? Então, também pega lá o verão americano, vai ser uma loucura. Então, com certeza a gente tem que estar preparado, né, Matheus? Daqui a pouco a gente vão te chamar para fazer algum esporte, narrar algum esporte que tu não conhece, mas a partir dali você pode ganhar destaque, inclusive, para os outros trabalhos. Por exemplo, acho que na Olimpíadas do Rio, o Rômulo Mendonça, que já era um narrador conhecido do basquete, da NBA, fez o vôlei e fez muito sucesso com o público que não acompanha esporte, né? E a gente tem outras narrações marcantes nas Olimpíadas, ou transmissões marcantes que acabam também catapultando profissionais para a sequência, né? Então,
Acho que é também um período muito importante também para a gente agarrar, assim, quando tem essa oportunidade, para esse ser um portfólio que as pessoas acompanham, né? Porque Olimpíadas e Copa do Mundo, o mundo para, né? Então também é uma oportunidades bem interessantes. Exatamente, porque são eventos de dimensão gigantesca, cobertura mundial, que o mundo para assistir essas transmissões, e são de vários esportes. O brasileiro tem acostumado à atuação de alguns esportes, mas sempre tem uma novidade, como tu disse. Ou teve o skate que se desenvolveu, e vamos pegar o exemplo aqui de Porto Alegre, se criou até a rampa de skate que se tem na orla para ver a magnitude, que é uma das maiores que se tem na América Latina. Daí tem a questão do surf, que cresceu com as Olimpíadas e ganhou mais notoriedade, o boxe, a canoagem, enfim, são várias modalidades que ganham, e principalmente o narrador, que tem o narrador, quem me falou sobre isso foi o Fiorin, que falou a preparação do comunicador para uma Olimpíada começa um ano antes, para ver a seletiva dos desportistas, como que vão no pré-classificatório, os destaques, para saber as regras, para saber, enfim, qual que é a expectativa para outros campeonatos, toda uma questão global, que, é claro, o brasileiro muitas vezes tem vários esportes que ele vai acompanhar ali na Olimpíada, mas o profissional de esporte ele tem que, quando se pensa em Olimpíada, para se preparar, precisa se preparar pelo menos com um mês antes, sem falar que a cobertura que envolve uma Olimpíada. Tu falou sobre a questão da cobertura que tu fez trabalhando na questão da Copa América, como uma questão de eventos. Tu viu ali a dimensão já de um dos grandes eventos que existem no esporte. Imagina, por exemplo, a preparação que se tem nos bastidores para uma Olimpíada, para uma Copa do Mundo. É uma coisa fora de série. Pois é, no caso da Copa América, eu não trabalhei como imprensa, eu tive que cuidar da imprensa, né? Que a gente cuidava das operações de imprensa, então tinha ali uma questão mais técnica, né? Tinham as detentoras de direitos, né? Dos países que transmitiam, né? Tinham a gente tinha que ter um determinado comportamento, e os outros profissionais que vinham, por exemplo, fotógrafos, o pessoal que vinha para cobrir os jogos na arena, até mesmo para os treinamentos que tinham no CT do Escarvalho, ou as coletivas, os treinamentos que tinham ali no Beira-Rio também, a gente cuidava, mas era mais a operação ali na arena de orientar os profissionais de imprensa onde é que eles podem ir, onde é que eles podem ficar, porque é uma estrutura diferente, né? A arena foi adaptada ali pela gente para, você pode ir para tal lugar, você não pode ir para tal lugar, você tem a tribuna, o detentor ele tem mais liberdade, até porque paga mais, né? Mas, enfim, a abertura e fechamento do centro de imprensa também, que a gente cuidava, né? Principalmente falar com, por exemplo, no Portunhol a gente consegue um pouquinho, né? Com os países daqui, quando a gente jogou, né? Vieram o pessoal da Argentina, do Uruguai, da Venezuela, do Chile, do Peru. Quase todos os países jogaram aqui, né? Teve o jogo do Brasil também contra o Paraguai. Mas também a gente teve que lidar com o pessoal do Catar e do Japão, também falar inglês ali, né? Enfim, a experiência de outra cultura bem interessante. Dá para aproveitar muita coisa, além de fazer muito networking, de fazer muitos amigos. Por exemplo, o Bruno Chese conheci na Copa América. A gente tomando Italaquinho durante 20 dias, nossa dieta à base de Italaquinho. Né? Tivemos até um incidente um tanto quanto problemático na Arena do Grêmio, que a gente não pode falar aqui no ar, né? Mas enfim. Enfim, então conhecendo grandes amigos ali, e que também abrem portas, né? Para o próprio professor Silvio, que me indicou, Silvio Barbizan, meu orientador na FAMEX, me abriu essas portas, né? Enfim. E a questão de eventos é muito grande. As amigas que eu fiz na Copa América trabalharam na Copa do Mundo, elas foram fazer o mesmo trabalho lá no Catar, não ficaram o mês inteiro, mas ficaram também 20 dias, 30 alguns jogos, uma experiência marcante também. Teve, em 2019, um mês depois, teve o Mundial Sub-17 no Espírito Santo, também uma amiga minha também esteve lá para fazer basicamente o mesmo trabalho, e agora também o pessoal já está se inscrevendo para tentar ser ali um voluntário em Paris, né? E na outra Copa também, em 2026, e enfim. É também um mercado interessante, Matheus. Claro que não é jornalismo, mas é lidar com os profissionais, você conversar com os profissionais. Né? Também, claro que a gente não pode tietar,
mas a gente entra em contato com outros profissionais. Cara que a gente pensa que só vai assistir na TV, tu tá conversando com ele tete a tete, tu tá brincando com o cara, tu tá fazendo piada. Às vezes o pessoal pede dicas de, pô, que restaurante tem aqui pra gente ir? Onde é que tu quer? O lugar bom pra, sei lá, comer churrasco em Porto Alegre. Enfim, eu tenho umas recordações aqui de papéis de transmissão da época do pessoal da rádio argentina. Ver se eu consigo encontrar por aqui. Mas, enfim. Enquanto tu Tem vai muitas histórias. procurando, eu vou aqui lendo aqui alguns espectadores, ó. Tem o Thiago Schuller que brincou contigo sobre Leonardo Sá. Gordines mandou uma mensagem, agora que eu entendi, né, Matheus? Tudo bem que a gente não tá com informação que o Inter tá contratando o lateral esquerdo, né? Da Alberti, é isso? Exatamente, que jogou na Inter de Milão, porque o Dalberti ele jogou ali na Inter de Milão, mas já estava uma rescisão, então estava livre no mercado. O Internacional foi lá e trouxe o jogador, informação que foi divulgada hoje nas redes sociais pelo Vaguinha. Tem a Júlia Medeiros que falou boa noite, e é isso, em relação à cobertura de eventos, é algo importante. Eu, por exemplo, a pós-graduação que eu vou fazer é para duas coisas: é para me qualificar na produção de eventos e na questão técnica, mas também para abrir um mercado que é em relação à cobertura de eventos. Que uma coisa que eu aprendi bastante no jornalismo é isso, que não podemos fechar portas para nada. E, enfim, eu já trabalhei com assessorias, e assessorias também têm um trabalho muito importante, assim como essa comunicação interpessoal. E em relação a essas situações, enquanto o Leonardo Sá está procurando o seu Não legado. encontrei, mas eu tenho papel que o narrador da Rádio Mitre da Argentina, quando eu veio aqui para o Arena fazer Argentina e Catar, inclusive, eu fiquei com papel de recordação que ele anotava as escalações. E no outro dia ele fez. Na verdade, não foi Argentina e Catar, foi Brasil e Peru. Que é uma história. Vou contar essa história que é engraçada. O jogo Brasil e Peru foi em São Paulo, né? Um dia antes de Argentina e Catar, que foi na Arena. E os argentinos vieram para fazer cobertura do jogo da Argentina, obviamente. E um dia antes sempre tinha coletiva, né? O técnico da Argentina ia falar, um jogador, Catar também. Então eles estavam ali no centro de imprensa da Arena. Até porque, como o gramado da Arena era muito ruim, eles não treinavam lá. Eles eram obrigados a vir para a Arena para dar entrevista. Às vezes vinha só um jogador e um técnico, que era obrigatória a entrevista coletiva ali no negócio da Arena. E tava lá a imprensa argentina, a imprensa do Catar e tal. Outro também, toda a América. E o pessoal da Rádio Mitre, que faz entrevistas eram no horário do Jogo do Brasil, estavam transmitindo o Jogo do Brasil. Foram transmitindo na centro de imprensa Brasil e Peru. O jogo do Brasil ganhou de 4-0, se não me engano, foi assim. E o engraçado é que a gente gravava, né? Quando a gente tinha tempo, né? Porque a gente tava sempre de um lado pro outro, a gente ficava gravando, porque era uma narração diferente, era uma coisa que todo mundo ouvia, né? O narrador. Até esqueci o nome grande, meu parceiro, né? Narração argentinizada. Ele falou: tem que fazer a narração argentinizada aqui no Brasil. Pegue as dicas comigo. Né? Então, eu acompanhei, que fez uns vídeos dele narrando, né? Narrando gol e tal. E tem um fato engraçado, Matheus, é que eles publicaram, eles tiraram foto, né? E eu vi no celular, tava meio que focando, meio que espiando. Eles tiraram foto para publicar nas redes sociais, ó, estamos aqui. Só que eles botaram, né? Ó, estamos transmitindo Brasil e Peru direto de São Paulo. Botaram ali a foto na arena e botaram ali localização São Paulo. Só que no fundo da foto dava para ver o escudo do Grêmio. Né? Então, não tava em São Paulo. Eles botaram ali, São Paulo, dava para ver a localização. E aí Era depois tricolor, só que não era tricolor do Morumbi, não. eles não estavam lá. O jogo foi na Arena Corinthians, né? Ele tá ali, São Paulo. Só que ele tá no fundo, se o cara eles conhecem um pouco de futebol, vê que tem um escudo do Grêmio ali. Tudo bem que ele tava meio transparente, mas, pô, a gente achou engraçado. Né? E aí, no fim, quando acabaram os trabalhos, ele me deu de presente. Pediu, ó, não vai jogar fora, tem ali a escalação do Brasil, do Peru ali no papel anotado. E no final a gente deu a dica para ele numa churrascaria aqui em Porto Alegre. No outro dia, voltaram, fizeram o jogo da Argentina e Catar. E ele perguntou: e aí, vocês foram no restaurante? Ah, fomos, gostamos, obrigado, papapá. Então dá para criar esse tipo de vínculo de histórias, né, também nesse tipo de cobertura, né, Matheus? Você também sabe que também teve outras coberturas aí mais, enfim, de governo, né, que são mais quadradas, assim, mas também é importante ter esse tipo de networking, né?
É fundamental estabelecer networking quando se diz a questão de comunicação, e até por isso que tem a importância desse quadro, que é o quadro para falar com profissionais da comunicação na questão do jornalismo esportivo, pois cada profissional conta uma história, tem uma trajetória, enfim. E hoje o profissional Leonardo Sá conseguiu contar muito sobre a sua trajetória, seja no futebol, seja com narrações, seja em eventos, seja com automobilismo, enfim, passando por várias rádio webs e mostrando um pouco mais da sua história. E eu tenho a agradecer, Léo. Eu tenho a honra de já ter participado de alguns projetos contigo e sempre desejar sorte para ti. E é isso. Agradecer pela tua participação hoje no programa Matheus Wolff Entrevistas. Mas já, Matheus, agora que estava aquecendo a conversa. Não, brincadeira. Obrigado aí pelo convite. Espero que a audiência, vocês tenham gostado aí de me aturar aí por 1 hora e pouco falando de mim. Eu acho muito estranho, não sou acostumado a ser entrevistado, então falar de mim assim um pouco ainda esquisito, me sinto meio palestrinha, meio, sei lá, meio estranho, né? Geralmente a gente tá do mesmo lado, né, Matheus? Entrevistando as pessoas importantes. Então, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco da minha história. Eu espero voltar quando tiver mais histórias ou quando você quiser. Estou sempre à disposição, Matheus, agradecer, porque a gente se conhece há quase 10 anos também, né? 2015, o Editorial J, então a gente passou essa trajetória aí. Eu estava mais avançado na universidade, eu formei antes, depois a gente cursou basicamente, fez basicamente o mesmo caminho, de forma geral, no jornalismo esportivo. Você tem com a experiência na prefeitura, né, em outros órgãos também. Então, parabenizar teu trabalho, tua trajetória também. Então, um cara, além de ser um grande profissional, é uma pessoa também incrível, um cara muito bacana. E também desejo toda a sorte do mundo, que a gente continue conquistando esse mundão juntos. Ô, Matheus, eu posso fazer o merchan das redes sociais ou não? Claro, né? Tá, Esse tá. momento é o teu momento para fazer a promoção nas redes sociais. Bom, agora sim, então. Eu tenho o Twitter hoje, é o X, né? No arroba Sazon0895. Bota ali Leonardo Sá, vai achar ali no X. No Instagram, no arroba LeoSarrod, ou Léo Sarrod. Também tem o Instagram da Web Rádio Nós na Fita, o arroba Web Rádio Nós na Fita. A gente também tem o Facebook no Rádio Nós na Fita, né? Que a gente tem outro trabalho. O LSP, a gente tem também no Spotify, bota ali LSP. E também tem o Instagram, o Léo Sá Producões, né? Com C. E também tem mais coisa, né? Tem o Medium, esqueci, tem o Medium, que é o Medium. Se escreve Medium, né? Medium depois com U, né? medium.com /Leonardo Sá. Eu escrevo mais textos ali de música e também outras coisas mais pessoais. E o blog de Fórmula 1, que é o blog do Sá, o automobilismosaziano.blogspot.com. Mas se você acessar meu Instagram, o Léo Sarrote, tem ali os links ali. Se você quiser prestigiar o meu trabalho e minhas histórias ali, eu agradeço muito, Matheus. É isso. Não sei se eu acho que eu tô esquecendo de falar alguma coisa. Ah, sim, sim. Matheus, já sabe que as portas da Rádio Galera estão abertas, ó. Então, se precisar aí, falar com o Adriano Garcia, com o Dan Gonçalves, vai no Dan que tu sabe ali, ó, tem o Adriano, a equipe, se precisar, né? A gente e Estou agradecer por atento ter sempre às feito as equipes lá oportunidades. no início da Nós na Fita, né? Saudosa equipe de esportes da Rádio Nós na Fita. Tu sabe, Matheus? A gente teve, Dagoberto Machado, revelação da Nós na Fita, tá brilhando na Inter de Todos e no programa lá de debate. Matheus Wolff, outra revelação, começou lá, tá aí, ó, canal no YouTube bombando, Rádio Ouvinte, coberturas no esporte, na política, sociedade, tá aí, Matheus Wolff, outra revelação, hashtag revelação Nós na Fita. Outro amigo teu, não sei se é amigo teu ainda, o grande xará Leonardo Pérez, também começou na Web Rádio Nós na Fita, tá aí também brilhando. Então aí, ó, celeiro de craques, e tá aí Matheus Wolff, craque da comunicação, brigadão por esse convite. Tu sabe, qualquer coisa que precisar, só mandar lá o zap que eu vou tentar ajudar ou não atrapalhar muito, Matheus. Tamo junto, querido. E é a mesma coisa eu digo aqui, quando quiser participar assim, mais entrevistas ou até de debates, fique à vontade que tu conhece aqui o meu número. E só para finalizar aqui, ó, temos um espectador
Quero mandar abraço a todos do Grêmio. Everton Cebolinha pode voltar. O Itamar Boff. Isso daí também é uma coisa que depois posso falar nos meus debates. Everton Cebolinha seria uma boa. Seria uma boa para o Grêmio. Nesse jogo do Dalberto, então eu acho uma boa contratação, porque então não tem reserva pro René, né? Então acho que vai ser um jogo que vai ser reserva do René, mas tem um problema, né? Porque ele não joga há muito tempo, ele machucou o joelho, então joga um jogador que vem sem ritmo nesse final de temporada. Mas a contratação de emergência, eu acho uma boa contratação, então ele não tinha reserva pro René, porque o reserva era o Depena, Depena na lateral, e o Tabolara é um jogador que tem a confiança do Eduardo Cudê, enfim. Para não dizer que eu não falei de futebol, Matheus, eu acho que o Dalber, se for confirmado, eu acho que é uma boa contratação, porque o Inter não tinha ou não tem ainda um reserva para o René há mais de um ano. Muito bem, muito obrigado, então, Leonardo Sá. E até a próxima. Vocês que acompanham aqui o Matheus Wolff Entrevista, sigam acompanhando, que provavelmente vem mais novidades por aí nas próximas semanas. Também sigam acompanhando os debates segunda-feira, os vídeos opinativos. E um abraço a todos e até a próxima. Só antes, Tamar Boff mandou mais uma. Quero saber de vocês, os jogos ainda da Roger 20. Isso daí é o pessoal entra em contato com o Dan, que o Dan sabe como que funcionava, agora o Dan tá na rádio, galera. Enfim, entre em contato com o Dan. Um abraço, Léo, e até as próximas oportunidades.